Olá, meu nome é Guilherme Fittipaldi. Eu vou apresentar hoje meu trabalho, que é intitulado do Tribunal de Nuremberg, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a construção da proteção internacional dos direitos fundamentais. Para isso foi utilizada uma pesquisa histórica analítica e qualitativa baseada em fontes bibliográficas e documentais sobre o período da Segunda Guerra Mundial, do julgamento de Nuremberg e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Tribunal de Nuremberg ele foi responsável por julgar os principais comandantes nazistas após o final da Segunda Guerra Mundial. E dele se mostrou quais foram os crimes de guerra, se contextualizou a guerra, mostrou como que a guerra foi de verdade. Porque durante o período de guerra você não tem a noção de como a guerra realmente foi. Você não sabe todos os detalhes da guerra. Mas depois que a guerra acaba, você confisca documentos, você consegue entender como que a guerra aconteceu, tudo o que estava oculto na guerra. Então daí o julgamento ele foi responsável por mostrar essas informações. E como que esse julgamento impactou na criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, sendo o julgamento de 1946. Então, uma contextualização bem rápida, que após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela entrou numa crise muito profunda. O Tratado de Versalhes trouxe miséria, trouxe humilhação para a nação, e isso favoreceu a ascensão do regime nazista. Ele entrou com o discurso de que ele traria a Alemanha de volta ao poder. A ideia do Terceiro Reich, porque o primeiro e o segundo Reich foram momentos muito gloriosos da história alemã. Eles foram momentos poderosos, momentos passados, e a ideia era trazer esses momentos passados de volta, trazer glória, prosperidade, com uma ideia do Terceiro Reich. Então essa glória, essa prosperidade, elas vinham interligadas com a guerra, como diz a própria ideologia nazista, que está presente no livro escrito pelo Hitler. Então, essa ideologia, ela pregava que você tinha que ter um espaço vital, e esse espaço vital, ele ia além das fronteiras da Alemanha, era um espaço vital para próprio desenvolvimento do país. Então, daí começou a Segunda Guerra Mundial. Ela durou de 1939 a 1945. Foi o período que os nazistas realmente colocaram em prática sua ideologia racial, sua ideologia contra o território. E isso acabou culminando no Holocausto, onde ocorreu a morte de 11 milhões de pessoas, incluindo judeus, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência física e mental e qualquer pessoa pertencente a um partido oposto ao nazismo. Então, o comunismo ele foi algo muito combatido, né, pelos nazistas. O Holocausto ele não foi ele foi o evento mais brutal da história da humanidade. E após o fim da guerra, então em 1945 se deparou-se com uma necessidade de julgar quem foi responsável por essa guerra, porque foi uma guerra muito violenta. Se na Primeira Guerra morreram cerca de 15, 16 milhões de pessoas por aí, na Segunda Guerra Mundial morreu cerca de 77 milhões de pessoas. Então precisava responsabilizar alguém, não podia responsabilizar novamente a Alemanha, porque foi aprendido com os erros passados. Você responsabilizou a Alemanha por uma guerra que ela não teve culpa, uma 100% de culpa, no caso da Primeira Guerra, e isso culminou por efeito de cascata na Segunda Guerra. Então o medo de você responsabilizar e destruir de novo o mesmo país, isso acabar caindo em outra guerra, era muito grande. Então o que você buscou fazer? Você buscou responsabilizar as pessoas por trás da guerra, as pessoas que causaram essa guerra. Só que a maioria dos comandantes do partido nazista estavam mortos, ou foram mortos pela guerra, ou se suicidaram após o fim do conflito por medo, ou por não haver mais sentido na vida, porque tudo que eles fizeram foi destruído. Então, o julgamento de Nuremberg ele foi responsável por julgar os principais comandantes nazistas, sendo quem os julgou, né, a promotoria composta pelos americanos, soviéticos, ingleses e franceses. O juizado também foi composto pelos mesmos. Os crimes que foram julgados lá, eles eram 4 principais. Então, dentre eles estavam os crimes contra a paz. Os crimes contra a paz foi a intenção de causar uma guerra de agressão com intenção, não foi ocasionada. Ela teve a intenção de ser causada, ela foi detalhadamente planejada.
os crimes de guerra. Os crimes de guerra, você tem uma ideia do que é uma guerra. Uma guerra, ela já foi idealizada há muito tempo, já tem um contexto do que é uma guerra. Se você foge disso, você está cometendo um crime de guerra. Por exemplo, os massacres contra soviéticos no fronte oriental. Isso daí foi considerado um crime de guerra e foi um argumento muito importante feito pela promotoria. Os crimes de conspiração ou complô, que seria você participar do regime nazista, você está envolvido com aquilo já foi, por si só, já era considerado um crime. Esse daí acabou sendo o crime menos importante do julgamento. E os crimes contra a humanidade. Os crimes contra a humanidade, eles foram o que mais impactaram nesse trabalho e, pela minha pesquisa, o que mais influenciou na Declaração dos Direitos Humanos. Porque neles entra o Holocausto. O que seria um crime contra a humanidade? O crime contra a humanidade é qualquer coisa que fira os direitos humanos. Se você feriu o humano, você cometeu um crime contra a humanidade. E o Holocausto, você matou 11 milhões de pessoas. No Holocausto, a morte de 11 milhões de pessoas de forma brutal foi claramente mostrada por testemunhas apresentadas no tribunal, pelos filmes como o The Nazi Concentration Camps e o The Nazi Plan. Eles mostraram muito claro o que foi o Holocausto, toda a brutalidade. E para você julgar esses crimes, você tem que ter uma noção muito boa do que é um direito humano, o que o ser humano tem direito a ser e ter. Então, para você entender como que aquilo feriu de forma tão extrema os direitos humanos, você precisa saber quais que eles são. E não existia um documento fiel, universal, que falasse, ó, esses daqui são os direitos humanos e eles... essa é a definição deles, né? Então, você precisava ter uma noção muito clara do que eram eles. E então, Nuremberg ele foi responsável por mostrar ao mundo, ó, a guerra foi isso daqui é o que vocês não sabiam da guerra, isso daqui era o culto na guerra, vocês não sabiam do Holocausto, vocês não sabiam da morte de 11 milhões de judeus, vocês não sabiam da forma com que eles foram escravizados, e você não tinha a ideia do que era um direito humano. Que na verdade você existiam documentos muito antigos que desde 1200 mais ou menos começaram a tentar entender os direitos humanos, mas cada documento tinha seu problema. Ou tinham uma diferença de gênero, ou se restringiam a um país ou continente, ou estavam mais fechados ao ramo jurídico. Então Nuremberg ele mostrou, ó, isso daqui aconteceu com seres humanos e você não pode fazer isso com seres humanos porque isso daí é uma brutalidade de um nível completamente desumano. Isso daí não deveria ocorrer com ser humano algum. Então, após a necessidade que foi trazida após o fim da guerra, que foi de julgar os responsáveis pela guerra, isso daí foi feito pelo tribunal. Após o tribunal, foi importante você esclarecer realmente quais que eram esses direitos humanos. Você julgou pessoas com base nesses direitos. Agora você tem que implementar esses direitos na sociedade para evitar que essas coisas aconteçam novamente. Então daí surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela veio então de documentos antigos como a Proclamação da Independência dos Estados Unidos, o documento da OEA sobre os direitos humanos que foi proclamado meses antes da declaração, a Declaração da França no contexto da Revolução Francesa, documentos ingleses de 1200, 1600, o próprio Habeas Corpus, ele mostra um pouco dos direitos humanos, foi um documento importante para isso, hoje ele é mais reconhecido no ramo jurídico. Então foi muito importante o Nuremberg para mostrar ao mundo como que você fere um direito humano, o que aconteceu lá na guerra que feriu de forma tão drástica os direitos humanos, a ponto de você precisar de uma declaração que os estabelecesse depois. Na própria declaração já mostra que aquilo é uma resposta à Segunda Guerra. Está escrito que uma barbárie como a Segunda Guerra causou uma violação extrema dos direitos humanos. Então ele foi responsável por criar direitos para que assim as gerações futuras saibam quais são os direitos e criem suas sociedades com base neles e não ocorra novamente o que aconteceu na Segunda Guerra. E Nuremberg foi responsável por mostrar quais eram esses direitos e o que aconteceu na Segunda Guerra. Então é dessa forma, essa é a conclusão que o meu trabalho chegou sobre a influência de Nuremberg na Declaração dos Direitos Humanos. Para esse trabalho foi usado os vídeos feitos pelo tribunal, foi utilizada uma leitura da própria Declaração Universal, foi utilizado artigos que buscassem mostrar como que estava a Alemanha antes da guerra, como que foi a guerra, como que foi o julgamento de Nuremberg, a importância da